sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business, esse que é o palco dos negócios, dos cases de sucesso, grandes líderes que aqui se apresentam para mostrar a importância de uma chancela no esporte com as suas marcas, produtos e também muito conhecimento para que você possa refletir, gerar reflexões e verificar que o esporte é, sem dúvida alguma, uma das maiores alternativas de mídia ou mídia alternativa. Invista no esporte. Maurício Barros, prazer em tê-lo aqui. Foi muito legal. Fizemos um programa, não é, dos 20 anos do Band Esportes. Você comandou brilhantemente, como sempre. E você, meu craque, eu estou sabendo que tem lançamento aí da nova banda. Estou muito feliz em te receber. Beto, muito obrigado. Prazer estar aqui contigo para falar de um tema tão importante hoje, que é a SAF, né? A nova lei, essa nova realidade que começa a mudar o futebol brasileiro. Sim, o Carbono 5 é a minha banda, a gente soltou aí algumas músicas autorais, dia 25 vamos tocar no Legends Bar, na Inácio Pereira da Rocha, Pinheiros, São Paulo. A música é uma paixão minha, assim como os esportes e o futebol em particular. É isso aí. Esse é o clima realmente, não é, desse Olé SA, que recebe com muito prazer, figura muito conhecida, não é? No futebol, principalmente, que é o José Francisco Mansur, advogado, não é, que é coautor da lei da SAF. O Mansur é um advogado formado em Direito pela PUC de São Paulo, não é, especialista em administração do esporte, foi professor de legislação esportiva na Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, na Faculdade Getúlio Vargas, Universidade de São Marcos e também na ESPM. É coautor de livros do Futebol, Mercado e Estado, e Sociedade Anônima do Futebol, é isso. E o Mansur trabalhou por anos no São Paulo, ao lado principalmente de Juvenal Juvencio, não é? Gestões seguidas de Juvenal, teve lá no São Paulo também, tem uma experiência muito importante no futebol e eu tenho muito prazer em te receber, Mansur, aqui no nosso Olé SA, para a gente falar dessa realidade que é a SAF. A SAF que surge na pós-pandemia, já era a SAF já aplicada em outros países, não é? E vem ao Brasil na tentativa de salvar aí os clubes de futebol. Seja muito bem-vindo, Mansur. Beto, primeiro, eu não posso deixar de falar da alegria de estar com você novamente. Você é uma figura muito querida por mim. Infelizmente, eu realmente me afastei das coisas do dia a dia da gestão de São Paulo. E, felizmente, para me dedicar em tempo quase que integral a essa questão da SAF, que foi uma batalha de muitos anos para aprovar a lei e agora para colocar em prática. Mas nunca deixei de te acompanhar, nunca deixei de torcer por você, de ver os seus diversos empreendimentos e os programas. Estou muito, muito feliz de te reencontrar. E o meu querido Maurício, que já tive com ele em outros programas da Band Esportes, que é uma figura que tem profundo conhecimento do assunto e que eu já me candidato aqui a comparecer no lançamento da banda, do disco autoral. Vou estar lá com muito prazer vendo também essa faceta musical. Eu sigo o Maurício no Instagram, já vi várias coisas da banda e tenho muito interesse em estar lá com ele. O Maurício já ganhou o corpo jurídico para a banda, ninguém vai morrer. Mas, sempre importante. Mansur, obrigado, Mansur. Eu retribuo a delicadeza das suas palavras, digo o mesmo e me recordo aqui que numa edição do Encontro de Craques, se não me engano, no ano de 2010, não é, 10 ou 11, nessa discussão da Arena São Paulo, que seria o Morumbi se candidatou, você e João Paulo de Jesus compareceram ao meu Encontro de Craques, ainda lá na Caraigá, na Faria Lima, para levar o projeto do Morumbi, belíssimo projeto do Morumbi, que acabou não seguindo, não avançando, porque a Arena Corinthians, hoje a Neoquímica Arena, virou o estádio da Copa do Mundo. Mas eu digo isso porque você, além da parte jurídica, Maurício, ele tem também uma parte muito importante dentro de vários setores do São Paulo que o qualifica como uma das grandes figuras e representativas dentro do nosso futebol. Eu pergunto a você, o futebol brasileiro,
devido à incompetência, o oportunismo da grande maioria dos dirigentes que hoje se utiliza a SAF como uma válvula de escape para gestões desastrosas, estão preparados realmente para entender na plenitude todos os recursos que a SAF oferece? Beto, eu lembro muito desse programa, acho que até o presidente do São Paulo atual, Júlio Casares, também estava com a gente. Ah, perfeito. Você está igual aquele dia e eu envelheci muito. Faz 12 Beto, anos, meu craque. O teu cavanhaque está bonito. Faz 12 anos já que estivemos juntos lá e eu fiquei muito feliz. Pode ser que o Júlio Casares tivesse... Pode ser sim, eu não me lembro. Eu me lembro do João Paulo. Acho que ele tava, você e Júlio Casares, Então tá ótimo. Mas me diga lá, Mansur, queria saber de você sobre essa questão que envolve a SAF. É muito importante que a gente tenha em mente que a SAF ela é um instrumento. E um instrumento para quê, Beto? Nesse programa que chamou LESA. A sociedade anônima, enquanto modo de organização de empresas, ela é um instrumento para que essas empresas possam receber recursos. Ou seja, se alguém acredita no potencial de gerar lucro de uma sociedade anônima, ele investe, como George Soros faz nos Estados Unidos, comprando às vezes participações em, não precisa ser controle, mas 10%, então eu vou aportar 10% porque eu acho que você em 5 anos vai me devolver um lucro que vai ser esses 10% que eu aportei, mais a atualização do dinheiro, mais a taxa de investimento e retorno. Então o primordial da SAF é entender que, como associação, como as associações não têm a possibilidade de vender capital acionário, participação acionária, elas nunca vão poder receber esse dinheiro na forma de investimento. E a SAF pode. Realmente, hoje, nós estamos há alguns meses, não completamos um ano ainda da aprovação da lei da SAF, mas a quantidade de clubes interessados em discutir o assunto é muito impressionante. E os 3 mais relevantes de uma série aí de uns, acho que batendo perto de 70, 80 clubes que estão discutindo a sério SAF, os que têm mais impacto popular e midiático, Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama, realmente estão numa situação financeira muito difícil. Mas é muito interessante de ver, já falando dos resultados práticos, Maurício, que a gente não abordou na outra conversa porque era muito recente, também uma retomada da autoestima dos torcedores desses clubes, né? Olhar o Engenhão hoje, lotado, e ver o torcedor do Botafogo interessado em se reaproximar do clube. Olhar o Cruzeiro fazendo partidas para 60 mil pessoas na Série B, depois de ter ficado 2 anos na Série B sem conseguir o acesso. Olhar para a realidade do Vasco da Gama, eu estava vendo o jogo da Série B do Vasco da Gama, e um torcedor levantando a placa, bem-vinda 777, bem-vinda SAF. Sim, a SAF criou sim mecanismos para a gente tentar resolver essas dívidas gravíssimas, que em alguns casos chega perto de R$1 bilhão de alguns clubes. Mas mais do que isso, ela é um novo modelo de atrair investimento, até para clubes saneados, tanto que a gente tem o Atlético Paranaense já conversando sobre SAF, já tendo aprovado, e é um clube saneado, o América Mineiro, para atrair investidores para mudar de prateleira, mudar de patamar. O Atlético Paranaense já muito bem, conquistando títulos, mas querendo se consolidar nessa posição, e o América querendo disputar as competições mais relevantes do Brasil em condição de ganhar. Então, a SAF, ela traz essa possibilidade do recebimento do investimento novo, quer dizer, dinheiro novo para o futebol brasileiro, e nós estávamos precisando muito de dinheiro novo, dinheiro que as associações, independente de geridas ou não conseguiam mais trazer, e também solução de dívidas para os clubes. Então a SAF reúne essas duas frentes aí de atuação para tentar resolver os problemas da crise do futebol brasileiro atual. A própria Portuguesa de Desportos também, Maurício, vive aí um momento já bem desenhado, segundo me disse o Castanheira, o presidente Castanheira, nessa questão da SAF. Eu queria que você explicasse para nós, Mansur, quais são as métricas da SAF, para que o nosso craque possa entender
na plenitude, as métricas, você fala de investimento, ou seja, quem assume o clube, Ronaldo tem 90% do Cruzeiro. Ele assumiu o Cruzeiro, não é? A partir daí, quais são as responsabilidades, quais são as obrigações, o que insere, não é, nos recursos investidos, ou seja, eu queria que você fizesse aí um apanhado do que a SAF para a gente poder, você que é um professor e tem uma linha pedagógica muito bem definida. Beto, muito importante a sua pergunta. Vamos imaginar então no exemplo que você mesmo deu, o Cruzeiro como um círculo dividido em diversas atividades. Então tem lá a área social do Cruzeiro, tem o voleibol, tem os esportes que não são, e tem o futebol profissional, que é o que atrai a atenção da maioria das pessoas. O Cruzeiro, ele como se tivesse cortado uma fatia dessa pizza, que é o futebol profissional, uma fatia importantíssima, separado do clube social, e essa fatia do futebol profissional foi constituída em SAF. No primeiro dia, o Cruzeiro Esporte Clube é dono de 100% das ações da SAF, assim como qualquer outra SAF que for constituída. Tanto que o Cruzeiro aprovou numa primeira deliberação que ia vender só 40% das ações. Veio o Ronaldo, representando e liderando um grupo importante do exterior, e disse, olha, eu não aceito fazer parte, realizar esse investimento se eu não tiver o controle. Tendo em vista que eu quero promover mudanças, já que o time do Cruzeiro vive uma crise, está saindo dela, espero que saia o mais rápido possível, muito grave. Então eu quero comprar 90% das ações. O Cruzeiro fez outra Assembleia Geral, aceitou a venda. A partir desse momento, Beto, a SAF do Cruzeiro é responsável por todos os direitos e obrigações do clube relacionados ao futebol profissional. Todas as vagas, por exemplo, a primeira divisão do Mineiro e nesse momento a Série B do Brasileiro, passam a ser da SAF, que tem um novo CNPJ. A relação, a cadeira na Federação Mineira de Futebol e na CBF, quem ocupa é a SAF. Os jogadores do Cruzeiro são todos registrados na CBF em nome da SAF. O clube não tem mais essa representação junto aos órgãos de administração do futebol. E a contrapartida? Todas as obrigações que forem feitas passam a ser também da SAF. Aquelas que forem constituídas na gestão do futebol depois que a SAF surgiu. Toda a responsabilidade por pagar salário de atleta é da SAF. A dívida anterior à SAF é de responsabilidade do atual gestor ou da gestão anterior? E o patrimônio também, por exemplo, a Toca da Raposa, os CTs, os patrimônios, ficam inseridos ou é caso a caso? Vamos começar pelas dívidas. O que a lei da SAF diz expressamente? As dívidas anteriores à constituição da SAF continuam sendo de responsabilidade do clube. Porém, isso não significa que a SAF não tenha nenhuma obrigação para com elas. Porque a SAF, Maurício e Beto, ela tem, primeiro, quando o clube entra nesse plano de recuperação, de recentralização das dívidas, um plano para quitar as dívidas anteriores, que a lei diz que ele tem 6 anos prorrogáveis por mais 4, o clube é obrigado a destinar 20% de todas as receitas, a SAF fica obrigada a destinar 20% de todas as receitas para o clube usar esse dinheiro para pagar as dívidas. Então a SAF, 20% de tudo que ela receber de receita por mês, ela destina para o clube pagar a dívida. E se no final desses 10 anos o clube não conseguir quitar todas as dívidas anteriores, essa dívida volta a ser subsidiariamente da SAF. Então, respondendo a sua primeira pergunta, a lei é muito clara ao dizer que as dívidas anteriores do clube continuam sendo do clube. Porém, isso não significa que a SAF não tenha nenhuma responsabilidade. Ela tem. Ela tem a responsabilidade de repassar esse valor de receita de 20% e tem a responsabilidade de reassumir a dívida subsidiariamente se no final de 10 anos o clube não conseguir pagar. Como associação, quem tinha um crédito contra o Cruzeiro tinha muito pouca possibilidade de receber. Agora, com esse plano de pagamento de 6 anos prorrogável por mais 10, a chance aumenta muito. Em relação a estádios e CTs, como o caso da Toca da Raposa, a lei disse: é obrigatório que o clube, que é o dono desse patrimônio imobiliário, celebre com a SAF um contrato para regulamentar a forma como esses instrumentos, esses aparelhos, CTs e estádio,
no caso do Cruzeiro só os CTs, porque o estádio é público, vão ser geridos e usados pela SAF. Se esses patrimônios não integralizarem o capital da SAF. Então, você tem duas alternativas. Ou você coloca o patrimônio imobiliário para integralizar o capital da SAF, e aí ela passa a ser parte de um dos ativos que o clube cedeu na integralização do capital, ou você celebra um acordo ou de locação ou de licença de uso. As notícias, eu não trabalho no caso do Cruzeiro, dão conta que houve uma negociação longa sobre isso e o clube, os associados do clube, votaram a favor de que o CT Toca da Raposa 1 e Toca da Raposa 2 passassem a integralizar o capital da SAF do Cruzeiro. Muito bem. Mansur, é bem compreensível, né? Afinal de contas, o patrimônio, você compra o futebol envolve também o centro de treinamento e a capacidade de gerar novos craques, né? Eu tenho uma pergunta em relação ao jeito de gerir desses três principais clubes, sendo que nós temos, no caso do Cruzeiro, um ex-jogador, um brasileiro, né, com alta capacidade de chamar investimento, de atrair e de dar visibilidade, que já tem um clube na Espanha, que, aliás, voltou para a primeira divisão espanhola, o Valladolid. De um outro lado, você tem o Botafogo, que tem investimento muito centrado numa pessoa física, que é o John Textor, carismático, que está fazendo um trabalho de conquista, né, muito interessante, né? Ele é bastante ousado na sua tentativa de conquistar o torcedor e faz isso genuinamente. Me parece que é muito legítimo o interesse dele, esportivo também, e de ter uma relação com a torcida. E do outro você tem um fundo do Vasco, 777, que é um fundo americano que não tem tão personalizada essa gestão. Você diria que alguma dessas está sendo mais eficiente do que outras? E uma outra pergunta é, o torcedor está interessado em desempenho esportivo no campo, trazer bons jogadores, jogar bem, subir de divisão, no caso de Vasco e Cruzeiro, no caso do Botafogo, voltar a frequentar as primeiras posições e tal. Como acompanhar também que todas as outras questões para além do campo, que muitas vezes o torcedor não se interessa por isso, né? Como aqueles interessados, nós da imprensa, o mundo jurídico, pode acompanhar a evolução de toda essa gestão que está por trás do desempenho esportivo? Bom, primeiro que a própria lei da SAF cria uma série de mecanismos de transparência, né, para você acompanhar a gestão. Sobre desempenho esportivo, hoje, quando nós estamos conversando aqui, o Cruzeiro lidera a Série B. O Botafogo foi o time que mais investiu entre o campeonato regional e o campeonato brasileiro na contratação de atletas e está tendo um desempenho que a torcida está aprovando, tanto que lota o Engenhão em cada partida, mesmo sendo duas formas diferentes de gestão, como você bem apontou. O Ronaldo, com a responsabilidade de gestor, que é essa figura nova do Ronaldo, depois de ter sido um dos maiores jogadores de todos os tempos, hoje ele é um gestor, ele aplica muitos conceitos de gestão no controle dos gastos do Cruzeiro para readequar os gastos. E mesmo assim, ele apostou num trabalho de construção de uma equipe jovem, de uma equipe com custos menores, mas que está liderando a Série B, fazendo uma campanha que está trazendo de volta o orgulho do torcedor. O John Textor, que é um profissional de mídia, que tem direitos de transmissão sobre os maiores eventos esportivos dos Estados Unidos, dentro do seu portfólio de negócios, e um clube da Premier League, ele está dialogando, como você bem colocou, muito mais com o sentimento do torcedor do Botafogo. Ele dá declarações dizendo, olha, se eu sentir que a gente vai brigar em cima na tabela, eu vou adiar um pouco a percepção de obtenção de lucro e vou investir um pouco mais para a gente chegar o mais longe possível. Ele parece uma figura que desembarcou no Brasil e se encantou com as coisas do nosso futebol e com as coisas do nosso povo, né? Com o afeto do nosso povo. E isso é um processo muito interessante, que é congregar, isso é um objetivo da SAF, não deixar de lado a paixão.
Porque o maior ativo que se vende, e o Beto lembrou dessa figura saudosa, o Dr. Juvenal Juvencio, que eu trabalhei muitos anos, ele falou algumas vezes até em reuniões onde o Beto estava, nós aqui vendemos emoção, né, Beto? Nós vendemos emoção, nosso negócio é vender emoções. E o futebol mexe com paixão mesmo. E o John Textor está incorporando essa figura do botafoguense apaixonado, porque ele entende que a partir disso o negócio dele tende a ser muito mais rentável. Quer dizer, é congregar paixão com racionalidade na gestão com governança, com gestão com compliance. Essa é a ideia da SAF. E muitas vezes não era possível exercer a governança e o compliance nos clubes associativos, inclusive por conta dos processos políticos de escolha do dirigente. Quer dizer, como é que você pode implementar compliance, que significa boas práticas, numa situação onde você precisa negociar com conselheiros a ocupação de determinados cargos, esses conselheiros vão votar em você? O processo político tem essa característica. E isso, é claro, que não dialoga com as melhores práticas de compliance. Então, quando eu ouço clubes falando, eu vou implementar o compliance sendo associação, eu reconheço a boa intenção. Mas eu já tenho que viver 10 anos no dia a dia da gestão de São Paulo, aprendi que o compliance de uma associação tem limites. Tem limites na política. Tem os limites na política. E então, o John Textor está com essa outra abordagem, uma abordagem mais emocional, mas que também está dando muito resultado, inclusive esportivamente. E a 777, Maurício, a gente não pode avaliar ainda, porque apesar dela já ter feito aportes e etc., os órgãos internos do Vasco ainda precisam, existem algumas formalidades que precisam ser alcançadas para que a 777 assuma no Vasco o papel de gestor que o John Textor assumiu no Botafogo e o Ronaldo no Cruzeiro. Então a gente vai avaliar mais adiante, mas o que a gente já sente em relação ao Vasco é uma esperança do torcedor vascaíno que havia ficado um pouco diminuída nos últimos tempos com as gestões que se sucederam na gestão da Associação Clube de Regatas Vasco da Gama, que não estava mais conseguindo repetir os feitos esportivos de outros tempos. Então, são 3 formas diferentes, e eu acho que haverá 4 formas, 5 formas, 10 formas diferentes de gerir, porque o mundo empresarial que vocês conhecem tão bem é afeito a isso, não existe só uma receita de bolo. Não existe só uma receita de bolo. E cada receita pode dar muito certo. Você, Maurício, que tem essa atuação jornalística voltada para os negócios no futebol, e o Beto, que convive no ambiente de negócios, na sua vida profissional, nas suas empresas, sabe que não existe uma receita de bolo, que existem várias formas de se gerir um negócio e que muitas dessas formas podem dar muito certo e também outras podem dar errado. Como eu disse, a SAF não é uma varinha mágica que você encosta no clube e ele vira ouro. Ele é um instrumento para você conseguir, melhorando a gestão, fazendo as coisas que tem que ser feitas. Importantes que você destacou, Maurício, e eu vejo, não é? Muito mais próxima do torcedor a gestão Ronaldo, pelo fato de ser Ronaldo e pelo fato de Ronaldo estar na governança, existe sim toda uma expectativa e os resultados do Cruzeiro na Série B já demonstram isso. Você lembrou bem, não é? O Valladolid acabou voltando para a primeira divisão do futebol espanhol sob a batuta do Ronaldo. Não é? A 777 tem uma gestão muito mais empresarial, menos personalizada, que é o caso principalmente do Tostex. E na minha avaliação, e pela experiência empresarial dele, não é? Ele está gerando uma onda positiva no maior ativo de um clube de futebol, que é o seu torcedor. Esse torcedor que compra com a emoção, esse torcedor que efetivamente se adequou ao jeito Tostex de ser. Esse presidente que vai à beira do campo, pega a bandeira e entra na vibe da torcida. Isso é uma estratégia de negócios, na minha avaliação, que está dando certo. Por quê? Porque, independentemente dos resultados dentro do campo, a torcida está consumindo o Botafogo.
E se você pegar os números hoje, antes da entrada da SAF no Botafogo, do ponto de vista de consumo de produto licenciado, hoje quase que dobrou. Então, é fundamental esses posicionamentos e que venham outros posicionamentos, mas valoriza-se muito, com um pouco mais de modéstia, digamos assim, no Cruzeiro, mas a presença de Ronaldo, que foi um ídolo do clube, que é, sem dúvida alguma, um jogador que se consolidou mundialmente dentro do campo e fora do campo, vem desenvolvendo atividades desde a Nine até o Valladolid hoje, agora o Cruzeiro e atividades empresariais. Então, eu creio que o ativo torcedor deve ser seguido pelos clubes. Nós temos muito pouco resultado com o torcedor. Nós temos um BRB, que também é um case de sucesso, o PH, o Paulo Henrique, presidente do banco, CEO do banco, que cria o Banco Nação. Nós temos 3 milhões de torcedores hoje. Tem mais torcedor no Banco Nação, no digital, do que XP e BTG juntos. Isso é fundamental, isso é case de sucesso e é muito legal que a gente possa reunir, Mansur, casos como esse para que a gente possa levar, principalmente aos que têm a caneta, aos que comandam, uma linha de governança interessante para os seus clubes, Maurício. Sim, é o que a gente espera, né? Que, como disse o Mansur, isso é uma ferramenta e também não é a panaceia. Existem bons administradores, existem maus administradores. Cabe muito aos clubes que vierem também a se abrir para essa possibilidade de gestão, que avaliem muito bem quem que está interessado, né? E que, em primeiro lugar, a satisfação ela é do cliente, aí é um negócio como outro qualquer. Então, você tem que entregar o seu produto principal, vai ser o futebol, entregar o desempenho esportivo. E daí você vai estruturar o caminho para que, no fim, na ponta, você continue a engajar o seu cliente, o seu torcedor, que ele continue ligado a você, querendo contribuir com a sua presença nos estádios, comprando os pacotes de pay-per-view para os jogos, os produtos licenciados, né? Esse é o fim. E nós vários clubes estamos muito distantes disso, né? De voltar a criar um engajamento positivo. Porque a gente sabe, a paixão, o torcedor, ele está sempre com o clube mesmo na fase ruim e tal, mas é diferente a relação. Mas o torcedor está encarando bem. O torcedor está encarando bem essa questão da SAF. Ou seja, se ele vê resultados, assim, se ele vê boa intenção, ele... Sim, mais do que isso, abraça. Maurício, eu acho que essa onda positiva que os 3 clubes estão criando e o interesse de mais de uma dezena de clubes em aderir à SAF, cria no torcedor aqui, mas será que eu vou perder a minha relação com o clube, que é um negócio? Não, pelo contrário. Você vai ganhar. E o torcedor está sentindo isso e acho que o Botafogo tem muita responsabilidade, porque essa linha convergente entre o presidente e a torcida é muito legal e você disse bem, é algo espontâneo. E o pioneirismo também cobra um risco maior, né? São esses 3 clubes, claro, que vêm da necessidade também, estão alijados a muitas das disputas principais, mas você tomar coragem de se lançar num ambiente que é super conservador do futebol também é algo que a gente deve reconhecer. E, claro, não tem ninguém que ame futebol não torce para que haja a recuperação desses grandes clubes que estão em situação difícil, Mansur. Nós que em 2015, Rodrigo Monteiro de Castro e eu escrevemos a primeira minuta do projeto de lei, depois escrevemos para o Senado Federal em 2019, acompanhamos isso, debatemos, fomos ao Congresso muitas vezes falar com deputados, senadores, até que tenha sido aprovado por iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado hoje. Nós não esperávamos tantos clubes interessados em SAF em tão pouco tempo. Não esperávamos mesmo, foi muito surpreendente para nós. E eu saúdo, sim, o pioneirismo desses primeiros e a coragem de terem dado esse passo. E com eles, tantos outros, né? Esses primeiros, eu conversei com você, Maurício, acho que no dia que o Ronaldo anunciou a compra de 90% das ações do Cruzeiro. Eu tive um programa comandado por você. Outubro, né? E eu falei a gente teve alguns lances de fortuna, sabe? De sorte mesmo, que eu acho que não é nossa, mas do futebol brasileiro,
nesse processo da SAF. Primeiro, nós apresentamos a um senador, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, que se tornou presidente do Senado e pautou o tema, né? Porque o Brasil tem várias outras prioridades e ele estava lá desde 2015 e o presidente Rodrigo Pacheco fez andar, nomeou o relator, o senador Carlos Portinho, que também fez um brilhante trabalho na relatoria, incluiu novos dispositivos muito importantes. E o outro lance de sorte foi o Ronaldo ter sido o primeiro. Claro. Por tudo isso que o Beto falou, uma figura que o torcedor, ele falou, bom, mas não vai ser uma cara que eu não conheço, não vai ser um investidor árabe, um investidor do Oriente, uma figura que eu não reconheço, é uma cara que eu torci para ele, que eu vibrei com ele, que ele foi campeão mundial, foi pentacampeão mundial, e eu conheço o Ronaldo, e eu vejo o Ronaldo e vejo futebol. Então quebrou um pouco aquela coisa da frieza da empresa, ter sido o Ronaldo primeiro. Foi outro lance de fortuna. E outra história rápida que eu quero contar para vocês, eu tive, alguns meses depois da aprovação da SAF, eu tive no Rio de Janeiro para um evento, eu trabalho para a Liga Nacional de Basquete, eu tive no Jogo das Estrelas, que é um evento maravilhoso da Liga. E peguei um táxi no Rio. E já se conversava sobre John Textor e Botafogo. E eu falei pro taxista, puxando o assunto, que time que o senhor torce? Ele falou, eu torço pro Glorioso, que agora vai voltar a ser glorioso. Naquele dia, eu dentro do táxi falei, caramba, a gente fez alguma coisa. Alguma coisa aconteceu aqui. Essa luta não foi em vão, de 5 anos, de aprovar projetos, de discutir com todos os setores da sociedade, etc. Porque, no mínimo, esse taxista botafoguense que está me levando, ele criou uma esperança dentro dele de reaproximação com o clube dele. Eu torço pro Glorioso que vai voltar a ser glorioso. Claro. Então, só isso já é um movimento que vale muito a pena. Já tem aceitação criar no coração do torcedor essa esperança, né, Beto? É isso mesmo. Mansur, quais são as métricas? Você disse muito bem, quer dizer, existe independentemente da SAF fatiar, como você bem colocou, e o futebol ser gerido de maneira independente dos outros ativos do clube, quais são as métricas mais empregadas hoje para uma avaliação política da performance do gestor da SAF em relação ao clube? A métrica no futebol é um dos desafios mais relevantes e diferentes quando se compara com qualquer outro ramo de atividade. A métrica do futebol precisa congregar uma situação financeira estável, precisa congregar a expectativa de lucro do investidor, do acionista, com performance esportiva. É errado a gente achar que a métrica da SAF está só voltada para o resultado financeiro. A gente tem que olhar, por exemplo, o quanto o investidor do Liverpool, o quanto o investidor do Manchester City, o quanto o investidor do Paris Saint-Germain, o quanto o investidor dos 30 maiores receitas do futebol mundial, 27 são empresas. E essas 27, eu tenho certeza, ao assistir o futebol europeu, que buscam performance esportiva também como geradora de resultado. Então, a métrica que o acionista vai avaliar, porque a SAF obriga o clube a ter um conselho de administração e a lei das SA obriga a ter uma representatividade do acionista nesse conselho de administração, a congregação de um resultado financeiro que esteja dentro daquele projetado, quando ele comprou uma carteira de ações, e o resultado esportivo para não esfriar esse vínculo afetivo entre o torcedor e o clube, que é, na verdade, como você bem disse, o principal ativo que o clube tem. Sim. Então, se você abandonar a parte esportiva, o torcedor vai te abandonar e você não vai ter resultado financeiro. É preciso somatória das duas métricas. Sim, é interessante isso, porque, na verdade, existe aí uma responsabilidade também do conselho do clube na aceitação daquele que será o gestor do futebol. Então, incide alguma responsabilidade, seja com os bens dos conselheiros e do próprio presidente do clube, caso ele faça uma investida, que não seja satisfatória e em muitos casos nefastas, que haja aí uma composição nefasta. Qual é a linha que incide, em relação à escolha do gestor de um clube de futebol? Na verdade, no momento em que se constitui a SAF, a responsabilidade do conselheiro do clube associação diminui bastante.
Porque ele passa Mas a a ser escolha, na escolha, Mansur, eu pergunto na escolha, não na gestão. A escolha. Na escolha, Beto, a lei diz expressamente que para se constituir a SAF e para se vender uma ação que seja, é preciso passar na Assembleia Geral dos Associados. E se o Estatuto do Clube diz que antes de passar na Assembleia Geral dos Associados precisa passar no Conselho Deliberativo, aí já está definida a responsabilidade na escolha. Quer dizer, se o Conselho não aprovar e isso não tiver condição política de ir à Assembleia Geral, é o Conselho Deliberativo do clube que resolveu não aprovar. E o mesmo se opera se aprovar determinado negócio que não tenha sido bem estudado. Por quê? Certo. A associação passa a ser acionista da SAF. Enquanto ela tiver uma ação, ela é acionista da SAF. E o conselheiro é conselheiro de uma associação que faz parte de uma sociedade anônima. E aí todos os reflexos e imputações de responsabilidade de sociedades anônimas, ela se dá no âmbito da gestão desse acionista que é o clube. Agora, a SAF ela serve para isolar ainda mais a responsabilidade dos conselheiros do clube e dos próprios gestores do clube. Ou seja, não há punição, então, nem ao ex-presidente e nem ao conselho que elegeu a determinada empresa. Acho eu, Maurício, não sei, Mansur, acho que deveria sim haver algum tipo de punição na má escolha, não na performance, mas deveria sim incidir, porque aí aumenta, na minha avaliação, a responsabilidade da escolha. Tem que ser feita com muito critério, verdade, né? É um ponto a se pensar. Porque o futebol ele tem muita visibilidade e tem uma capacidade de gerar riqueza muito grande, né? Uma paixão não se acaba. Qualquer produto que você compra no mercado, se você não está satisfeito, você vai lá e troca. Um time, entre aspas, escolher um time é quase que uma condenação, né? Você está condenado, no bom sentido, a prestar o teu amor, a ter uma relação de amor até o fim da vida, né? E ela pode ser um pouco mais afastada, um pouco mais próxima, dependendo do momento esportivo, mas vai para sempre com aquele clube. É verdade. E por conta disso, o futebol já atraiu muito aventureiro, muito antes da SAF também. E não é porque mudou agora para estar de uma forma mais profissional executiva que também não possa atrair. Então, esse critério de escolha é absolutamente fundamental. Maurício, o aventureiro tem a conivência de alguém que tem a caneta. Então, esse aventureiro, na verdade, ele é conivente ou quem tem a caneta, seja presidente, diretoria, enfim, acaba trazendo alguém não qualificado ou qualificado para ver o tal desvio de finalidade. Beto, tem dois clubes pioneiros, né, na sociedade anônima, são no interior de São Paulo, Botafogo e Ferroviária. E o Mansur conhece bem a história, sabe que ainda são clubes que estão patinando, aí tentando estruturar um sistema de gestão virtuoso, mas houve muitos problemas de choque. Por quê? Porque o presidente do clube, né, os cartolas não queriam largar o osso, na verdade. Então, você tinha uma mentalidade profissional que estava chegando do CEO, mas que sempre entrava em choque com a antiga mentalidade paternalista de conchavos tal, da administração. E a Adalberto Batista, que é o gestor atual do Botafogo de Ribeirão Preto, fazendo um trabalho belíssimo. Teve muito trabalho, transformou o Estádio Santa Cruz na Arena Eurobike, está fazendo uma dezena de shows, no interior de São Paulo hoje a arena com mais shows marcados, com uma agenda de shows interessantes, trouxe o Hard Rock Café para o Brasil e está absolutamente voltado para isso. Estou chegando no final do programa, Mansur, nosso querido amigo, né, grande Beto? amigo, grande querido. Não é? Eu queria uma saber de você, de quem eu gosto muito. Também. Eu preciso ser rápido, porque eu estou no final do programa. Como faz para avaliar um clube? Quanto vale o São Paulo? Quanto vale o Corinthians? Quanto vale o Flamengo? Qual é a métrica de avaliação de um clube de futebol? Em que se baseia isso para se avaliar? Existem empresas hoje especializadas em fazer o valuation. Eu acho que existem duas etapas fundamentais a serem feitas com muito cuidado antes de se constituir a SAF e antes do investidor comprar ações da SAF. Valuation e due diligence. Valuation, que é essa avaliação que você falou, que hoje é feito por empresas especializadas que conseguem avaliar
pelo contingente de torcedores, mas não só o contingente, o engajamento desse torcedor com o clube, a capacidade de consumir, e hoje, com as novas tecnologias, não só de consumir, mas de seguir o clube nas mídias sociais, de se envolver com as publicações do clube. O patrimônio do clube de gerar é envolvido conteúdo. nisso também, para esse valuation? O patrimônio, Desculpa, Beto, não ouvi. O patrimônio do clube também entra nessa questão do valuation? Entra, se ele for integralizar o capital, principalmente. Mas tem o aspecto que a gente chamava de intangível, mas que empresas muito competentes estão hoje muito capacitadas para fazer esse valuation e entregar na mão do investidor, na hora de um plano de negócios, uma métrica muito, muito precisa, não só do número, porque você pode ter um grande contingente de torcedores, mas às vezes não serem esses torcedores engajados. E às vezes um número menor, mas é um número de torcedores que segue o clube nas redes sociais, que acompanha o Instagram, o Facebook, as mídias do clube, que quando o clube coloca um fan token para vender, se engajam na compra desse fan token. Isso são métricas intangíveis que essas empresas conseguem verificar. E a auditoria legal, a do Diligence, que é mais minha parte, que é olhar quais são essas obrigações do clube. Mas você não acabou de falar que as obrigações continuam com o clube? Sim, mas você tem que saber o tamanho dessa dívida, porque dali 10 anos a SAF pode ser responsável por ela. E a SAF também tem que destinar esse 20%. É preciso saber até quando esse 20% vai precisar ser destinado, 20% das receitas. Então, valuation e due diligence são dois aspectos fundamentais que a prática recente já nos mostrou que é essencial que se faça cuidadosamente e antes de constituir a SAF e principalmente antes do investidor comprar ações de determinada SAF, já que ele só pode ter o controle de uma SAF por vez no Brasil, para não afetar a integridade esportiva dos campeonatos, que ele veja com muito cuidado e saiba muito bem onde está pisando. Então, valuation e due diligence são dois aspectos fundamentais. Legal. Valuation não é a minha área de atuação, mas existem empresas especializadíssimas em fazer valuation de clubes de futebol hoje, que fazem um trabalho maravilhoso, não só empresas brasileiras, como empresas internacionais, e o due diligence, que já é a área de atuação dos advogados, dos grandes escritórios de advocacia, que é avaliar ali todo o pacote de ações, todo o passivo que ficou nesse clube, que vai ser, de alguma forma, vai se continuar com o clube, mas que a SAF vai ter uma responsabilidade. Mesmo que não seja direta e solidária no primeiro momento, a SAF responde depois de um tempo e tem que repassar a sua receita, a percentual da sua receita, para pagar essas dívidas. Perfeito. Mansur, te agradeço demais, adorei o que eu vi, foi muito importante seus esclarecimentos e a cada tempo, né, Maurício, a gente vai voltar contigo e também com essas empresas aí para que a gente possa esclarecer cada vez mais a sociedade no futebol. Obrigado, Mansur. Obrigado, Maurício. Meu craque, continue no Band Esportes. O Alessio A volta na semana que vem. Liga Feminina de Futsal. Leoas da Serra e Cianorte. Sábado às 5 da tarde, ao vivo.